Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, acompanhando Jesus no seu anúncio do Evangelho. Nós começamos esta semana, 10ª do tempo comum, a ouvir a pregação do Evangelho de Jesus de acordo com o evangelista Mateus. Eu, mais ou menos, estou seguindo esse tipo de meditação baseado naquilo que uma pessoa fez como uma espécie de uma metáfora, que ele dizia assim como o Evangelho de Marcos pode ser dito que é o Evangelho do catecúmeno, o Evangelho de Mateus nós podemos tomar como o Evangelho do catequista, o Evangelho do evangelizador, o Evangelho do missionário. E o que é que um professor mais precisa? O professor mais precisa é de ter as coisas organizadas, né? As coisas juntas ali num lugar que com facilidade você vai e pega as coisas, né? Assim, tudo aqui arrumadinho, ali já tudo escrito, tá ali do lado, a gente vai lá, apanha naquilo que precisa, olha e sabe o que dizer. O Evangelho de Mateus parece que tem um princípio organizativo que é dessa forma. E a gente tem mostrado a primeira coisa que Mateus escreve um evangelho para pessoas que são oriundas do judaísmo, portanto pessoas que conhecem a Sagrada Escritura, que conhecem a Palavra de Deus. Essa é uma primeira coisa. Então, para estas pessoas que Mateus está anunciando a Boa Nova, com uma intenção muito concreta, que quem escute essa proclamação, ao final, confirme. Esse Jesus que nós estamos seguindo é aquele que estava prometido nas Escrituras. E aí Mateus joga com essas duas imagens. Ele realiza aquilo que estava escrito a respeito dele em Moisés, ou seja, na lei e nos profetas. A cena mais bela de todas estas é quando Jesus está ali no monte, que conhecemos como Monte Tabor, Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e com Elias. Uma outra estratégia de Mateus é aproximar ao máximo a figura de Jesus à figura de Moisés. Mostramos como isso está sendo foi feito no chamado Evangelho da Infância. E depois uma outra estratégia que Mateus tem é de organizar as palavras de Jesus em 5 grandes sermões. Não é? O Sermão da Montanha, o Sermão Missionário, o Sermão das Parábolas, o Sermão sobre a Comunidade Cristã e o Sermão dito escatológico, discurso escatológico. Isso para fazer ecoar dentro da mente de quem conhece a Sagrada Escritura os 5 livros chamados de Torá, o livro da lei. Lei, para a compreensão da língua hebraica, lei significa orientação, de onde vem uma orientação. E é interessante porque na nossa língua a palavra orientar tem de trás dela a palavra oriente. Oriente é um lugar dentro do céu, não é? Oriens em latim significa o sol. Então, portanto, dizer que uma pessoa tem uma orientação, uma pessoa tem um oriente, a mesma palavra, a origem, a palavra que dá oriens pode ser traduzida como que dá origem a oriente, e dá origem também à palavra origem. Portanto, o oriente é aquele lugar em que no céu, o sol se origina, o sol nasce. Portanto, dizer que a palavra de Deus ela é uma lei, uma orientação, é dizer isso, que ela é como uma espécie de luz. Olha só, ontem Jesus dizia que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. A humanidade, qual é a experiência que ela faz de luz? Não estou pensando, pensemos agora não, pensemos nos primeiros seres humanos. Qual é a experiência que ele faz de luz? É a experiência do céu. Porque na Terra eles não tinham nada que produza luz. Porque o homem, só muito tempo depois na história, é que ele descobre o fogo. O fogo é uma das grandes revoluções do ser humano sobre a Terra. Revolução que permitiu mudança de hábitos, porque a partir dali os seres humanos podiam cozinhar as suas comidas. Revolução que permitiu mudança de comportamento, porque a partir de agora, se tem uma fogueira acesa, as pessoas podem estar reunidas, agregadas durante a noite, elas contam história, elas refletem as estratégias de caça para durante o dia. Eles, de alguma forma, afugentam o medo que tem da escuridão e da noite.
mas é também uma forma de aquecimento para as noites frias. Então o fogo permitiu muitas mudanças para a humanidade. Porém, o fogo também era uma coisa que precisava aprender a conservar. Tanto é que, por exemplo, a gente diz assim, eu estou no recanto, no sossego do meu lar. A palavra lar evoca a palavra, por exemplo, lareira, que era aquele lugar nas casas onde o fogo era sempre mantido. Existia, por exemplo, inclusive comportamentos religiosos ligados a isso. Na cidade de Roma existiam as famosas vestais, não é, que eram uma espécie de monjas, mulheres consagradas, que elas tinham como objetivo não deixar apagar o fogo que era devotado aos deuses da cidade. Portanto, e se elas deixassem apagar o fogo, pagavam com a própria vida. Então, era um serviço sacro que elas levavam em muita grande consideração. Portanto, manter o fogo aceso era também algo de muito importante, porque fazer fogo não era uma coisa simples. Não é como hoje, né? A gente já tem fogões elétricos, toca e ele acende, ou tem um isqueiro, ou tem uma caixa de fósforo. Antigamente, a humanidade, para aprender a fazer fogo, né, era só pelos movimentos de atrição, ou da madeira, ou de pedras que batiam uma na outra. Então fazer fogo era uma coisa muito difícil. Então quando Jesus diz para nós que nós somos a luz do mundo, então na cabeça também das pessoas, 2000 anos atrás, tem essa coisa muito forte de pensar numa luz que vem de fora e não somente a luz que está ali dentro. Eu penso, por exemplo, né, no que dizia o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis, íntegros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Portanto, quando a comunidade cristã ouve essa palavra de Jesus que diz que a gente é luz, eles pensam justamente no firmamento, como luzeiros no mundo. E o firmamento, nós aprendemos, né, na criação, como vem descrita na Bíblia, no livro do Gênesis, a primeira coisa que Deus cria é a luz. E Deus disse, faça-se a luz. Então, ser chamado de luz do mundo significa dizer que nós estamos entrando na lógica de uma nova criação, na qual nós passamos a ser essas primeiras coisas que Deus cria nesse mundo novo. E isso os cristãos entendiam que era o fato de estarem batizados. De outra forma, esse chamado de Jesus para nós sermos luz do mundo, nós sermos sal da terra, hoje não é, continua. Se no evangelho de ontem a gente é chamado a pensar em ser sal e ser luz, né? Ontem eu falei muito disso, do sal como alguma coisa que conservava, que preservava. Hoje eu torno a chamar a atenção para isso, que a luz também, que o fogo era uma coisa que as pessoas deviam lutar para preservar, para que ele não fosse apagado. Então, de um lado, esse aspecto da conservação. Hoje a palavra de Deus talvez chame a nossa atenção para um outro aspecto, que é o aspecto não somente da conservação, mas de ampliar e de aprofundar. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus. Continuamos aí no capítulo 5, esse sermão da montanha, que é um sermão largo, comprido, ele vai do capítulo 5 até o versículo 7. Hoje a liturgia nos oferece os versículos de 17 até aqui o versículo 19, isso mesmo, de 17 a 19, esses poucos versículos que a liturgia coloca aqui para nós no dia de hoje. Olha só o que é que Jesus diz assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, ou seja, a palavra da Escritura. Jesus vem para manter a Escritura. Se ele fez ontem, a gente via falando do sal, dessa aliança do sal, não é, que é uma aliança que é eterna, uma aliança, portanto, que dura para sempre. Portanto, Jesus não vem para abolir essa lei, mas ao mesmo tempo a gente precisa ajuntar uma outra coisa aqui. É uma aliança que é nova.
E é isso que Jesus diz, não é, na palavra da Eucaristia que nós repetimos: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Ela é aquela aliança eterna, essa aliança de sempre de Deus com o seu povo, mas que ao mesmo tempo ela é renovada em Cristo Jesus. Ele não veio abolir a lei, ele não veio abolir os profetas, mas a gente precisa entender, por exemplo, o que está escrito na primeira leitura de hoje, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vejamos só o que é que São Paulo diz. Ele nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Portanto, essa aliança que é eterna em Jesus, ela é uma aliança nova. É a palavra que está escrita lá, não é, no livro do Apocalipse: eis que eu faço nova todas as coisas. Portanto, é uma aliança que é exercida como uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas é uma aliança do Espírito, pois a letra mata, mas é o Espírito que comunica a vida. Portanto, a gente entra aqui agora nesse Espírito de Jesus, que renova o sentido da Escritura. É verdade, Jesus não veio para abolir, ele não veio para tirar nada dessa lei, mas ele veio para infundir o seu Espírito nesta letra, porque ela não pode ser uma aliança feita só no texto. Ela é uma aliança que supõe de nós entender o contexto, entender sobretudo o espírito que essa lei encerra. E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, é uma aliança que Deus faz, essa que permanece, que vale para sempre e que precisa ser cumprida. Nós somos de um tipo de geração que a gente gosta de novidade, né? Todo dia a gente quer uma novidade, às vezes a gente quer a novidade pela novidade, a voracidade de ter sempre coisas novas. E às vezes a gente, uma coisa nem cumpriu ainda toda a sua validade, a gente nem terminou de compreender direito isso e já quer mudar, a gente já quer mudança, a gente não está mais habituado a ter paciência. Muitas vezes tem gente que diz assim: padre, os seus vídeos eu gosto até dele, mas eles são muito longos. Eu digo: ótimo, eu não estou interessado em quem quer coisa rápida e coisa que mude toda hora. Eu quero gente capaz de escutar, eu quero gente capaz de refletir. Eu quero gente capaz de não banalizar, o que é muito importante. E essas coisas você não consegue com pressa. Você só consegue com cultivo. Você só consegue dando tempo. Lembra do Pequeno Príncipe que diz que a rosa dele era uma rosa especial por causa do tempo que ele tinha dado para ela? Eu sei, somos uma geração muito apressada, mas somos uma geração que precisa encontrar tempo para o que é fundamental, para o que é importante, e não sermos pessoas banais, pessoas venais às vezes, que está interessado em certos lucros que não são tão importantes e nem são aqueles que são os essenciais. Portanto, dar esse tempo, encontrar esse momento para entrar nesse espírito da palavra que quer provocar em nós mudança e conversão. Portanto, vai dizer Jesus, não é? Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Aqui agora vamos entrar de novo naquele aspecto que eu dizia que Mateus é apresentado como o evangelista dos catequistas. Aqui olhamos para esse verbo que é um verbo da didática, que é o verbo ensinar. Eu comecei mostrando, lembrando para você aquela palavra de São Paulo, que está contida na sua carta aos Filipenses, não é? Dizendo que nós nessa geração má e perversa devemos brilhar como astro nos céus. Eu queria lembrar para você uma outra palavra que está na profecia de Daniel, Daniel no capítulo 12, versículo 3. Esse versículo, eu era ainda muito pequeno, eu tinha 12... Muito pequeno não, eu era adolescente, não vamos exagerar. Eu tinha 12 anos de idade e nós aprendemos a cantar esse versículo numa música que era assim: os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. Esta glória o Senhor prometia e promete a quem guia o irmão. A verdade de Cristo liberta do pecado e de toda opressão. Neste tempo em que o povo desperta para o amor, a renúncia e oração.
Sabe onde foi que nós cantávamos isso? No tempo da Quaresma de 1982, porque ali nós estávamos celebrando uma campanha da fraternidade. Você sabe sobre o que é que vai ser a campanha da fraternidade de 2022? Isso mesmo, é uma campanha da fraternidade. Eu já coloquei aqui nas minhas redes, nos meus grupos de meditação, quem acompanha isso já sabe. É uma campanha da fraternidade sobre a fraternidade e a educação. É a terceira vez que a gente vai refletir sobre esse tema. Já refletimos em 1982, já refletimos em 1998 e vamos refletir no ano que vem. No Concílio Vaticano II houve um decreto, ou melhor, uma declaração do Concílio Vaticano II, que era sobre a educação, Gravissimum Educationis, que a educação é uma questão muito séria e tem o seu peso grande para a igreja. A igreja que é enviada para evangelizar, outra coisa ela não é senão para educar. O que é educar uma pessoa? É orientar, é mostrar para a pessoa que ela tem um oriente, que ela tem um horizonte diante dela, que existe um lugar na vida dela onde um sol nasce e ela pode se orientar naquela direção. E ao mesmo tempo, o processo educativo é para mostrar que a gente deve brilhar como estrela no céu, que cada um tem o seu brilho próprio. E a educação é justamente o trabalho de fazer com que esse brilho que cada um carregue possa de fato ser visto por todos. Esse é o trabalho do educador. E aí Jesus diz assim, né, que quem pega o mandamento de Deus, a orientação que Deus dá na vida e realiza isso na sua vida e ensina os outros a viver isso, será considerado grande. Olha para essa palavra, pensa bem essa palavra, considerado. Com significa com, exatamente isso, junto com outros. Siderado, aí dentro tem a palavra sidera. O que é sidera? Sidera significa os astros. Uma pessoa que considerava era uma pessoa que olhava para os astros, que olhava para o céu, que olhava para cima. Eu comecei dizendo que a luz que os humanos tinham experiência de ver era uma luz que vinha do céu, uma luz que vinha de cima, uma luz que vinha do alto. Por isso a carta de São Tiago fala de Deus como o Pai das luzes, e no credo nós proclamamos dizendo que Ele é Deus de Deus, luz da luz. Então, a vida humana ela tem um horizonte que orienta a vida da gente, que é Deus mesmo, que é o Pai das luzes. E nós, no nosso batismo, fomos feitos luz nesta luz de Deus. Portanto, ser considerado, não é, que será considerado grande no céu, não é, vai se tornar realmente, como diz na profecia de Daniel 12:3, vai ser como um astro que brilha no céu, e não como um astro pequeno, como um astro grande que emite sua luz, não como um simples satélite que faz refletir uma luz que vem de fora. Não tem nada de errado nisso, já é muito bom. Quem é que não gosta de olhar para a Lua? A Lua é um satélite, ela faz brilhar durante a noite a luz do Sol, mas cada um de nós é como uma espécie de estrela. E olha que coisa bonita, a gente hoje olha para o céu e vê uma estrela que já não existe mais, ela já se apagou, mas a luz dela continua viajando e chegando até nós, orientando a noite, brilhando para nós. Assim, o trabalho de educar os outros é um trabalho que permanece. E olha como a igreja fala dos seus santos e das suas santas. São pessoas que não estão mais aqui na terra, não estão mais vivendo conosco, mas deixaram um rastro de luz tão bom, tão positivo, que ainda continua servindo para orientar a nossa vida. Irmã Dulce não está mais aqui, continua orientando a nossa vida. Estamos fazendo a trezena de Santo Antônio, não é verdade? Santo Antônio há quantos anos não está mais entre nós, mas a sua luz continua brilhando, o seu exemplo continua iluminando. Celebraremos São João, São Pedro, por exemplo, para falar desses santos do mês de junho. Mas hoje nós também celebramos dois santos. Um do passado, se chama Santo Efrem, ele é um doutor da igreja. Esse Efrem, quando ele, hoje naquela região mais ou menos da Turquia, aquela área também um pouco de Mesopotâmia, por ali ele viveu. Quando ele tinha 15 anos, ele era filho de pais pagãos, ele descobriu o Evangelho de Cristo e leu todo o Evangelho. O pai era pagão, era contrário à fé cristã, mas mesmo assim ele resistiu a tudo aquilo que era a vontade e o querer do pai e resolveu assumir o batismo. E com 18 anos, o bispo de Nízibe, a cidade onde ele morava, Tiago, o batizou.
Ele depois se tornou diácono, acompanhou o bispo dele no famoso concílio de Nicéia no ano 325. Olha a beleza desse jovem. Ele era um poeta nato. Então o que era que ele fazia? Ele fazia poemas, ele pregava para o povo em formas de poesias e de canções. E dessa forma ele fazia com que as pessoas entendessem e guardassem no coração o Evangelho. Quer ver um outro que a gente está celebrando hoje? São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, veio muito jovem para o Brasil, ainda noviço, aí passa por Salvador, renova os seus votos, ajuda, faz os seus votos perpétuos, funda com Manuel da Nóbrega a cidade de São Paulo, que tanto deve a ele, né, do pátio do colégio deles. Então Anchieta é desse tipo de gente, juntamente com Santo Efrém, que pegou a palavra de Deus e tentou traduzir. Olha, Anchieta fez poemas para a Virgem Maria e tantos outros poemas, respeitando a cultura dos índios, aprendeu a língua dos índios, que era uma língua que era só falada, não tinha nada de escrito, e ele cria uma gramática geral dessa língua desses primeiros habitantes do Brasil. Quanta coisa boa a igreja deve a esses evangelizadores que foram os jesuítas, respeitosos da cultura dos índios, querendo aprender a língua deles, tentando entrar em muitos dos horizontes mentais daquelas pessoas para traduzirem através de uma linguagem nova o que precisava ser anunciado. Certamente também eles viviam os limites da cultura da época deles. Nem tudo conseguiam dar os passos necessários, não é daquilo que nós no dia de hoje poderíamos e gostaríamos que fosse. Mas são coisas do tempo que a gente também precisa responder. A pergunta é: nós no dia de hoje sabemos estar dando os passos que deveríamos dar de respeito à cultura, de respeito às pessoas? Jesus Cristo diz que a lei, que ele veio não para abolir, mas para dar pleno significado, ele diz: até nas coisinhas pequenas, até num pontinho, a lei deve ser cumprida. A lei deve ser cumprida nas coisas mínimas e a lei deve ser cumprida também em relação àqueles que são considerados os pequenos. O máximo da lei de Deus, o máximo dessa lei é entender uma coisa: amar o próximo. Nisso está o cumprimento da lei. O amor, vai dizer São Paulo, é o cumprimento da lei. E aí o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é o último dos sermões que ele lembra de Jesus, é o chamado sermão escatológico, tem o juízo final. E o que é que vai acontecer no juízo final? Nós vamos ser julgados justamente se nós conseguimos ter atenção para os pequenos. A atenção aos detalhes mínimos da lei deve ser para formar o coração, para que a gente depois também tenha sensibilidade para os pequenos e para as pequenas coisas. E Jesus vai dizer: até um copo de água que a gente der vai merecer a sua recompensa. E a porta do paraíso vai ser aberta justamente para aqueles que foram capazes de reconhecer Cristo no irmão, de reconhecer Cristo em quem estava com sede, em quem estava com fome, em quem estava nu, em quem estava na prisão, quem era estrangeiro. Portanto, a sensibilidade para tudo aquilo que esse mundo não é capaz de olhar com carinho e com amor. Olha, hoje Jesus quer continuar educando o nosso coração a dar atenção às coisas mínimas da nossa vida e da nossa existência. Peçamos hoje, pela intercessão de Santo Efrém e de São José de Anchieta, que a gente tenha sempre uma atenção grande à palavra de Deus e a gente continue valorizando e acreditando, apostando na educação. Tem gente que não aposta na educação. Isso é um grande erro. Eu acredito na educação, é por isso que eu estou falando aqui com você, porque eu sei que o seu coração é capaz de se deixar abrir, se modelar pelo Evangelho de Jesus. E você é capaz de brilhar nesse mundo, que muitas vezes a gente pode olhar, como dizia São Paulo na carta aos Filipenses, uma geração que parece má, pervertida, complexa. Nesse mundo, em vez de lamentar pelo que não está dando certo, brilhe, mostre a sua luz, mostre que você tem uma orientação no seu coração e ajude a orientar outras e outros também. Ok. Vamos ver aqui quem é que está participando dessa orientação. Eu tenho aqui a Rita de Cássia, Lourdes Reis. Eu sei que aqui tem muitas educadoras, não é? Aqui tem a Fernanda Mendes, que diz: hoje aqui no Rio de Janeiro é dia de vacinar os profissionais de educação. Parabéns aí a vocês no Rio de Janeiro, os educadores que vão ser vacinadas no dia de hoje. Olha, eu amanhã vou tomar a minha vacina, né?
Vou tomar a Pfizer amanhã ainda, rezem por mim, que os efeitos sejam tranquilos demais. Eu vou até fazer o vídeo amanhã mais cedo, né, porque se tiver alguma reação, já fiz o vídeo antes. Não é? A Maria Eureni Abreu, que é educadora, ela está dizendo que maravilha, você fala com as mãos, isso nos ajuda muito a mergulhar aqui. Deus, tem que teve esse vício, né? Existia no mundo antigo a chamada Loquela Digitorum, né? O venerável Beda, né? Inclusive eu já falei disso algumas vezes, né? Que os oradores antigos, inclusive porque na linguagem dos dedos eles davam comunicação, né? Por exemplo, né? esse gesto, né? que é chamado de adlocúcio, era o gesto que eles faziam para que as pessoas criassem silêncio, para eles poderem falar, como quem joga voleibol, né, quando faz isso, né, pede tempo, a linguagem das mãos. Darcy Sampaio, a educação nos ensina a ser luz no mundo, é isso mesmo. Luana está agradecendo pela reflexão, obrigado, Luana, pela escuta. Eu acho que uma coisa determinante no falar é você estar diante de gente que escuta, isso é que me anima, porque eu encontro pessoas como vocês que me escutam. Um abraço aí para Iracema. Pedagogia FACEMP, aí a FACEMP, pedagogia aí na minha cidade. Muito bem, vamos valorizar o processo educativo. Jussara Malta, um abraço. Para Roberta Espinosa, para Bruna, já está melhor? Bruna é minha sobrinha, estava aí, né? Teve um bocadinho de Covid, tá, eu acho que já está boa daquilo que minha mãe me disse ontem. Jussilago, educação liberta, exatamente isso, me disse aqui a Jussara, é isso mesmo, educação liberta, a educação é libertadora. E aí teve um pensador nosso, né, que ele dizia assim, se aqueles que oprimem, vocês acham que aqueles que oprimem vão ajudar para aqueles que estão sufocados, oprimidos, descubram que eles estão oprimidos? A educação que liberta a gente só pode ser feita por a gente mesmo, né? Que vai tomando consciência disso e que vai ajudando outros. Fernanda Mendes aqui fala da campanha da fraternidade, ela respondeu dizendo que era educação, isso mesmo. Rosa Santos, Deus te abençoe. Jussara lembra aqui a frase do Pequeno Príncipe. Verilda também aqui falou para nós. A Fernanda Mendes diz, Jesus não pretendia criar uma nova religião, mas purificar o judaísmo. Deveríamos fazer o mesmo com a nossa religião, padre. O que Jesus veio, como ele diz, né? Ele não veio abolir a lei e os profetas, ele veio dar o pleno sentido da lei. Fernando, ontem a gente falava desse fato já, não é? De que Jesus, quando ele fala ele apresenta 8 bem-aventuranças, e esse era um modo de falar de uma criação nova. E eu lembrava que o texto das bem-aventuranças, do jeito que ele foi construído por Mateus, ele contém 72 palavras, justamente para fazer eco ao capítulo 10 do livro do Gênesis, que apresentam 72 povos que continua a história da humanidade a partir do dilúvio. Portanto, a partir do nosso dilúvio pessoal, que é o batismo, a gente começa a integrar esse povo novo, que é o povo do Evangelho. De fato, Tiago vai dizer que a verdadeira religião vai ser justamente isso, né? Ter atenção para os órfãos, ter atenção para os viúvos, porque a plenitude dessa lei, dessa orientação que Jesus traz, ela vai ser essa, ela vai ser o mandamento do amor. Ao fim e ao cabo, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o juízo final vai ser sobre o ter acolhido Jesus também na pessoa do irmão. E Jesus vai dizer num determinado momento, olha, vai adiantar muito pouco você dizer assim, Senhor, Senhor, pregar em tudo quanto é esquina, se a gente não foi capaz de viver o mandamento do amor. Então essa é uma questão muito séria, e sobretudo a nossa questão deve ser essa de testemunhar com a vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que se a gente mostrar a beleza do Evangelho pelas obras, muitas pessoas vão se interessar por Jesus e vão descobrir Jesus e vão querer segui-lo como caminho, verdade e vida, único caminho de salvação para nós. Rose Santos aqui presente também, um abraço para você. Fernanda Mendes aqui eu já falei, Celina Souza, Will Oliveira, a Lilia Davi, um abraço, graça e paz para você. Darlan Garrido, um abraço, Darlan. Luana Cerqueira, Mari Caldas, Vilan Cruz, Gilza Câmara, Lani Nascimento, Everilda, Dai Preta, Padre Ednei, um abraço, meu querido, boa festa de Santo Antônio aí para vocês. Leo Passos,
Everson Alcântara, da Yara já falei aqui nesse instante, a Mima Costa, Vânio já falei, Eureni Thaísa Janaína, quem mais eu vejo aqui? Vejo Jorge Geisler, me parece que esse é o nome. Bom, aqui foram pessoas que eu fui vendo na medida que fui escorrendo aqui os nomes, rodando essa barra de presenças que a gente tem. Eu espero ter conseguido falar a todas vocês, a todos vocês que aqui estão presentes nessa live de hoje. Vamos pedir ao Senhor, Edilene Borges aqui, que nos dê a sua benção da Léa, também aqui chegando, a Rai Soares, irmã Rai, um abraço grande para você. Aqui a Eureni dizia, os profissionais da educação do Ceará também já estão no rumo da imunização. Que coisa boa, é tão bom ouvir essa notícia, porque a única solução que nós temos é nos vacinar, não é? E os cuidados que devemos ter para isso. Então, para não contaminar outras pessoas. VP Negra, um abraço para você, bom dia. Às vezes essas siglas a gente não sabe dizer direito qual é o nome que está por trás, né? Solange Einheit, um abraço para você. Ednaida, minha querida Ednaida, um abraço, Deus te abençoe. Eu acho que consegui passar todo mundo aqui, valeu, um abraço grande para vocês, nos dediquemos a essa tarefa grande. Estou vendo que aqui muitas de vocês trabalham nesse mundo da educação, muitos de vocês, também alguns homens que aqui estão são educadores, formadores, então que a gente continue sabendo que vale a pena educar, vamos acreditar na educação e deixar sobretudo que Jesus com essa sua pedagogia das bem-aventuranças, ele vá modificando e transformando o nosso coração. E que a bênção de Deus venha sobre nós, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te guardar, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para cada uma e cada um de vocês. Fiquem com Deus.